Você já passou por isso? Você ora, você insiste, você clama, mas do outro lado, nada. A impressão é de que o céu está mudo, como se Deus tivesse apertado um botão e desligado qualquer comunicação com você. E quanto mais você precisa ouvir algo, mais o silêncio aumenta. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não significa ausência? E se eu te mostrasse que o silêncio dele é, na verdade, um movimento profundo, estratégico e extremamente intencional? Hoje você vai entender 5 verdades transformadoras sobre o silêncio de Deus. E quando você compreender isso, sua forma de enfrentar períodos de silêncio nunca mais será a mesma. Prepare seu coração. O que você está prestes a ouvir pode ser a resposta que você tem buscado há muito tempo. Primeira verdade: o silêncio de Deus é um chamado para um nível mais profundo. Em 1 Reis 19, Elias fugiu para o deserto, exausto, com medo, emocionalmente quebrado. Ele esperava que Deus falasse de forma poderosa, num vento forte, num terremoto, num fogo. Mas Deus não estava em nada disso. A Bíblia diz que ele veio em um sussurro suave. E por que Deus sussurra? Porque Ele quer que você chegue mais perto. Porque Ele quer te atrair para a intimidade. Porque Ele quer que você pare, respire e perceba que Ele está ali, mesmo quando parece distante. Vivemos num tempo barulhento. Notificações, cobranças, mensagens, expectativas. Mesmo quando tudo está calmo por fora, por dentro você está gritando. E é nesse caos interno que Deus escolhe o silêncio. Porque Ele sabe que se Ele falar no meio do barulho, você não vai ouvir. Mas se Ele se cala, você começa a buscá-lo com mais profundidade, você começa a se aquietar. E nesse processo, sua alma se afina para ouvir o sussurro que muda tudo. O silêncio não é rejeição, é convocação. Segunda verdade: o silêncio de Deus é um ambiente onde Ele reordena a sua vida. O Salmo 37 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Mas o descanso só existe quando você não vê nada acontecendo. Você já reparou que muitas vezes, quando tudo está silencioso, tudo dentro de você fica inquieto? Você começa a pensar: será que Deus me esqueceu? Será que eu perdi algo? Será que estou orando errado? Mas o silêncio é justamente o momento em que Deus está organizando os bastidores da sua vida. Pense em Joseph. Houve anos e anos em que Deus não disse nada. Nenhuma revelação, nenhum sonho novo, nenhuma palavra. Mas nos bastidores, Deus estava preparando a promoção, alinhando encontros, construindo caminhos, moldando a maturidade dele. Isso também está acontecendo com você. No silêncio, Deus reposiciona aquilo que seus olhos ainda não podem ver. Ele move pessoas, Ele fecha portas, Ele abre outras, Ele prepara oportunidades, mas Ele faz tudo isso em silêncio, porque é assim que Ele trabalha quando quer fazer algo grande. O silêncio não é pausa. Terceira verdade: o silêncio de Deus expõe o que precisa ser curado. Em Filipenses 4, Paulo fala sobre uma paz que excede todo entendimento. Mas essa paz só aparece quando você enfrenta seus gigantes internos. E às vezes Deus se cala porque sabe que, se Ele falar, você vai usar a resposta como muleta. Ele quer que você enfrente aquilo que você tem evitado. Quando o céu fica silencioso, inseguranças aparecem. Medos antigos ressurgem, traumas voltam à superfície, perguntas profundas emergem, padrões destrutivos se revelam, não porque Deus quer te ferir, mas porque Ele quer te curar. Veja Ana, mãe de Samuel. Ela clamou por anos, e o céu ficou em silêncio. Mas naquele silêncio ela confrontou sua dor mais profunda, despejou sua alma diante de Deus e se levantou transformada, antes mesmo de ver o milagre acontecer. Os períodos de silêncio revelam aquilo que precisa ser tratado para que você possa carregar aquilo que Deus vai te entregar. O silêncio não é abandono, é terapia divina. Quarta verdade: o silêncio de Deus é o último passo antes de uma virada. Em João 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente e Elsa cala. Ele não corre, não responde, não aparece, não dá explicações. Para quem está olhando de fora parece escasso, mas o silêncio de Jesus era na verdade parte do milagre. Ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitá-lo. Há coisas na sua vida que Deus não quer apenas consertar, Ele quer transformar completamente. E para isso, Ele permite que o silêncio se prolongue. Quem domina essa verdade percebe algo poderoso. Quanto maior o silêncio, maior o movimento de Deus. O céu fica quieto quando a intervenção divina está muito perto. A porta que ainda não abriu não está fechada, está sendo preparada. A oportunidade que não chegou não está atrasada, está sendo alinhada. A promessa que parece distante não está morta, está amadurecendo. O silêncio não é atraso, é estratégia. Quinta verdade:
O silêncio de Deus prepara você para o que está vindo. Isaías 3:0-15 diz: na quietude e na confiança está a sua força. É no silêncio que Deus fortalece sua fé, alinha sua visão e constrói a maturidade que você precisa para viver o que Ele está preparando. Moisés enfrentou 40 anos de silêncio antes de ouvir Deus na sarça ardente. Davi passou anos fugindo em silêncio antes de sentar no trono. Jesus ficou 30 anos em silêncio antes de iniciar seu ministério. Por quê? Porque grandes chamados exigem longas temporadas de maturação. E você acha que esse silêncio é castigo. Mas é treinamento. É Deus te dando estrutura emocional e espiritual para sustentar algo maior do que você imagina. Se Deus falasse tudo agora, você poderia tentar correr sem preparo. Poderia se adiantar ao tempo. Poderia se perder no processo. O silêncio é Deus dizendo: espera, eu tô te fortalecendo para algo grande. O silêncio não é o fim. É o anúncio de um começo. Então deixe-me fazer uma pergunta profunda. Você vai continuar interpretando o silêncio de Deus como ausência? Ou vai perceber que Ele está construindo algo gigantesco nos bastidores? A verdade é simples, mas poderosa. Quando Deus se cala, o céu está trabalhando. Quando Deus se cala, seu caráter está sendo moldado. Quando Deus se cala, algo grande está se alinhando. Quando Deus se cala é porque Ele está prestes a falar de um jeito que muda tudo. Respire fundo. Não desista. Não se desespere. O silêncio de hoje não é o vazio. É o prelúdio do que Deus está prestes a revelar. Declare agora: eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho acreditar que Deus está agindo mesmo em silêncio. E quando Ele romper o silêncio, você vai entender: o que está vindo é muito maior do que você imaginou.